Olá pessoal, meu nome é Simone Alvarez, esse é o meu canal do YouTube e eu já tô para fazer esse vídeo há 2 meses, quase 2 meses. Eu criei esse texto no meu Instagram na época da Páscoa, domingo de Páscoa, quando houve a ressurreição de Jesus, enfim. E agora eu quero falar com vocês nesse vídeo, que realmente eu acho que vai ser algo edificante para pelo menos alguma pessoa. Se tá no meu coração falar isso há 2 meses, só agora deu tempo, então vamos lá. Gente, você que é crente ou que conhece um pouco da Bíblia, Simone, você é profunda conhecedora da Bíblia? Não, de forma alguma eu não sou. Mas eu sou cristã e duas situações eu acho que andam de mãos dadas, mas vão para situações diferentes, que é a história de Davi e a história de Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. A família de Lázaro estava pedindo para Jesus e salvá-lo enquanto ele estava vivo. Só que Jesus, a princípio, demorou para chegar até Lázaro e acabou que Lázaro morreu. E aparentemente tarde demais, Jesus apareceu. E aí nisso, simplesmente Jesus fez com que Lázaro voltasse a viver. Ele ressuscitou o Lázaro. Qual é a moral da história até o momento? Que Jesus não estava atrasado. Ele quis que o testemunho dele fosse maior. Se ele sabia que Lázaro ia voltar a viver e para a alegria da sua família, então nesse caso não houve um atraso. Poxa, ele morreu porque Jesus atrasou, mas Jesus quis atrasar. Ele sabia que Lázaro ia reviver e tudo bem, ok? Guarda essa história. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou Lázaro e ele voltou a viver. Deixa eu arrumar aqui a câmera que tá torta. Ok, voltou. Ou tá mais torto ainda? Vamos lá. E aí, gente, vem a outra história que é Davi. Davi teve um relacionamento extraconjugal com a Betseba. E nisso ela engravidou e ele ficou desesperado. Meu Deus, agora ferrou, eu vou ter que... Isso, o pessoal até brinca, né? Poxa, ele é um cara segundo o coração de Deus. E ele faz isso? Ok, ele é humano, não era perfeito, enfim. E nisso ele procurou fazer com que o marido da Betseba voltasse logo para casa, para que ele viesse a assumir aquele filho que ele sabia muito bem que não era do marido, mas sim dele. Pois bem, acabou que o marido morreu, olha, enfim, sobrou pro Davi cuidar daquela criança. Só que, o que aconteceu com esse filho de Davi, com o filho de Davi? O filho de Davi ficou doente e ele ficou na pior. Davi ficou arrasado, definhando, chorando, fazendo jejum, oração, tudo para aquela criança ressuscitar. Ele deu tudo de si, gente. Só que o que aconteceu? A criança morreu. E quando a criança morreu, as pessoas ficaram meio que na dúvida, assim, cara, como é que eu vou contar isso pro Davi? Davi estava todo aquele desespero enquanto a criança estava doente, chorando, jejuando, rezando, orando, e acontece que a criança morreu. Como é que eu vou contar isso para ele? Pois bem, Davi ficou sabendo que soube que a criança morreu, e ao contrário do que muita gente imaginava, Davi entendeu o seguinte, o que? Está consumado. Ele pediu para que preparassem as suas roupas, pediu que preparassem uma comida, a comida dele, não sei se é a comida preferida, mas uma comida que ele gostasse, tomou um banho e viveu normalmente, muito tranquilo. Ele voltou a sorrir e aí sim, as pessoas te perguntaram, Davi, o pessoal estava achando, só um minutinho que eu vou fechar a porta, que meu pincher decidiu latir lá fora, só um segundo. Fechei a porta. E aí o Davi respondeu o seguinte, olha, enquanto a criança estava viva, eu dei tudo de mim. Eu orei, jejuei, eu sofri, mas agora que está consumado, a criança morreu, eu dei o meu melhor, é seguir em frente. Então, você precisa... Qual é a moral da história? Olha os opostos. Jesus morreu, deixou morrer para que ele ressuscitasse, o Lázaro. E o outro, a criança,
Foi o luta, 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 mas a criança morreu. Ponto final, está consumado, Davi segue a vida. Pessoal, é muito importante que ao longo da sua trajetória, da sua vida, você tenha uma noção do que é Davi e do que é Lázaro em sua vida. Eu contei, quando eu escrevi o texto, em mais ou menos em 30 de março, eu não lembro exatamente o dia que eu escrevi o texto, mas eu estava pensando no seguinte: algumas pessoas trancam a faculdade e entendem que é o fim de tudo. Nossa, acabou pra mim, tranquei, já era. Só que agora eu vou fazer uma observação usando a história do Lázaro. Gente, nem tudo está perdido. Às vezes a sua vitória vem depois da sua derrota. Derrota aos olhos humanos, claro, né? Não aos olhos de Deus. Muitas vezes Deus vai usar a sua vida para que você tenha um testemunho maior. E na época, o que me inspirou a escrever o texto do Lázaro foi um estímulo para os alunos que trancaram matrícula. Eu lutei para não perder a minha faculdade de história, para não, poxa, eu não queria trancar. O que aconteceu, tem aqui um vídeo, né, sobre a minha faculdade de história, mas falando muito rapidamente, quando eu fui demitida, eu perdi a bolsa. E eu estava recém-demitida, assim, sem muita ideia do futuro. Eu não sabia se eu ia conseguir pagar. E cada trabalho que eu tinha, eu pagava a faculdade, estava me sentindo meio otária. Ou seja, eu ganhava dinheiro para pagar para minha ex-empregadora. Enfim, tentei o desconto, lutei, disseram não, que não iam dar, e aí tranquei. Pronto, derrota, fim de linha. Morreu. Só que aí, depois de um mês ou nem tanto tempo, a faculdade ligou para mim me oferecendo um excelente desconto que eu aceitei. Isso foi um Lázaro na minha vida. E aí eu te pergunto, o que é um Lázaro na sua vida? Será que tem algo aí que você entende que acabou de uma vez por todas, para sempre, e na realidade apenas Deus está esperando a derrota para te dar a vitória? Você perdeu seu emprego? Você está achando que fim de linha para você? Você chegou aos 50 anos desempregado, acabou, não tem mais. E talvez isso de fato seja Deus te dando um testemunho, uma oportunidade de dar um grande testemunho, porque isso pode ser um Lázaro na sua vida, ou seja, vem a baita derrota, o fim de tudo, para que venha a vitória logo em seguida. Reparem que a minha vitória na faculdade não veio quando eu estava lutando. Enquanto eu estava lutando, não dá, não tem desconto, não tem como dar bolsa, não e não. Quando entreguei, então tá, tchau, né? Tranca a matrícula. Aí veio a minha vitória e eu me formei na faculdade de História, que foi a minha segunda graduação. Agora uma outra observação, vamos para um outro extremo. Agora, muitas vezes, você não está diante de Lázaro algum, que é algo que Deus ressuscita, porque muitas vezes o que você acha que é o fim, o que a sociedade entende que é o fim, se Deus não achar que é o fim, vai ressuscitar e pronto. Agora, se é o caso de Davi, ou seja, qual foi a história do Davi? Davi lutou. O filho morreu. Como ele ficou depois? Mal? Não, Davi ficou bem. Davi ficou de boa, ficou em paz. Logo, às vezes uma situação na sua vida se encerra, pode ser para renovar, para ressuscitar, como foi o caso de Lázaro, como pode ser um fim definitivo para aquela etapa da sua vida. Exemplo, eu não me vejo trabalhando mais na minha ex-empregadora. Se eu vou trabalhar lá um dia, eu não sei, mas eu não me vejo mais não. Eu me vejo agora atuando no empreendimento, no empreendedorismo. Mas perceba o seguinte, ali foi um fim tão claro que eu segui em paz. Claro, quando eu fui demitida foi o baque. Opa! Mas não deu nem um dia, eu já estava acordando com esperança. Ali eu não fiquei sofrendo. Fora alguns fim de relacionamento, alguns que você já deve ter vivido. Se você lutou, tentou e as coisas não fluíram e no dia seguinte do fim você estava em paz, isso é um Davi na sua vida, ou filho de Davi na sua vida. Por quê? Porque o sim de Deus te abençoa e o não de Deus, por incrível que pareça, te dá muita paz. E eu, olha, para vocês terem ideia, quando eu fui demitida, muito estranhamente, eu senti paz.
Eu não sofri. Eu tenho certeza que muita gente achou que quando eu fosse demitida eu ia chorar, espernear e... Às vezes você, agora em relação, tirando a vida profissional, vida sentimental, às vezes você pensa que quando perder algo ou simplesmente algo sair da sua vida, você vai ficar muito em pânico e o nervosismo pode acontecer o quê? Durante o seu relacionamento, o seu casamento, durante essa etapa, quando acaba, vem a paz. Você fica tranquilo, você fica tranquila. E aí você se arruma, você pede a sua comida preferida, você segue em frente com a paz, não aquela paz arrogante, mas a paz de Davi. Por quê? Porque você orou, você jejuou, você investiu e não foi possível o retorno. A gente não tem como lutar contra a morte decretada por Deus. E aí, nesse caso, a única solução é seguir em frente, mas é um seguir em frente em paz, bem. Qual é a minha comunicação a respeito disso para você que está me ouvindo? Muitas vezes você vai se deparar com situações que são Lázaro e outras que são Davi. Você precisa ser sábio, mas em ambas as situações, você tem que aceitar o fim. O fim do seu emprego, o fim do seu casamento, o fim do seu estudo, você tem que aceitar. Lute, tá? Mas lute, não aceita assim de boa não. Dá uma lutada antes, sabe por quê? Porque se você não luta, você não aceita. Enquanto você acredita que pode fazer algo, você não entrega. E aí nisso, quando você lutou e não tem mais o que fazer, aí, meu caro, você tem que esperar de Deus para ver se o seu caso é de Lázaro ou o seu caso é de Davi. Se for o caso de Lázaro, eu não acredito que tarde muito para Deus ressuscitar. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, em relação à minha faculdade. Não demorou um mês e eu consegui voltar à faculdade e concluí-la. Em relação ao meu Davi, o meu Davi foi a minha demissão da faculdade. Ou seja, ali foi um fim seguro de que eu não ia voltar para lá. Simone, você tem vontade de voltar para lá? Não, eu estou feliz com a vida que eu estou levando. Eu acordo a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero. E a hora que eu quero e acordo que quero é muito estranha, tá? Não vou nem falar da hora que eu durmo e a hora que eu acordo, vocês vão achar esquisito. Mas eu durmo e acordo a hora que eu quero. Eu posso ir a uma praia durante a semana, se eu quiser, e trabalhar de madrugada. Ou seja, eu gostei. Quando eu fui demitida, estranhamente pensei, cara, outros sonhos vão se abrir. Um grande sonho se perdeu. Eu sonhei muito com a minha ex-faculdade, sério. Eu sonhei muito com o trabalho lá. Eu orei muito para estar lá e estive, mas o meu tempo lá foi o suficiente para me tornar mentora dos alunos aqui fora, porque eles seguiram como os meus alunos aqui fora. Eu não perdi o principal, eu perdi o vínculo empregatício, mas o que eu gostava mesmo era de ensinar dos meus alunos e eles seguiram comigo na mentoria Arrase. Se você quiser, inclusive, ver o meu Instagram, é o @SimoneAlvarezTCC. Logo, se você ao entregar, você vai ter a opção, olha, ou Deus vai ressuscitar ou não vai ressuscitar e você vai seguir com extrema tranquilidade e paz, porque o não de Deus traz paz para sua alma. Gente, é muito estranho, é como se você deixasse de carregar um peso muito grande. É como se você se libertasse de tudo, da culpa, como o Davi se libertou da culpa, daquele filho ser adulterino. É como se Davi voltasse a viver depois de tanto orar e jejuar por aquela criança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque olha, foi incrível quando eu pensei nesse paralelo das duas histórias. Eu acho, e não tem nenhum vídeo nesse canal que faça esse paralelo. O nome do texto que está lá no meu Instagram é Qual é o seu Lázaro? E fica a reflexão para vocês. E aí, qual é o seu Lázaro? O que você acha que acabou de vez e que não tem jeito? E o que você me conta? O que acabou de vez e você ficou feliz depois desse fim? Isso aí é o Davi na sua vida. Um grande beijo, se inscreva no meu canal e posteriormente eu farei mais vídeos sobre pregações, sobre Jesus. Adoro falar sobre esse assunto. A paz do Senhor Jesus. Fiquem em paz.